No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, né, Deltor? Sim. Obrigado pelo prestígio de estar comigo aqui. Na realidade, eu falo videocast porque a gente grava em vídeo, nós estamos ao vivo agora, né? E logo mais estaremos em vários portais de notícia no Grupo Tati de Comunicação, que hoje detém Band Litoral, 4 afiliadas do SBT no interior, 3 afiliadas do SBT no interior de São Paulo, Vale do Paraíba e a maior afiliada da Record, e Ribeirão Preto local. Bom, muito bom. Deixa eu apresentá-lo primeiro, né, para depois eu falar do gancho e tudo mais. Eu estou aqui com o Dr. Delton Esteves Pastore, ele é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, ex-promotor de Justiça de Direitos Humanos da capital, na área do idoso. Eu costumava dizer promotor de idoso. Isso aí, nós vamos falar que isso tem filme, hein? Ele também da área de idoso, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa e dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa Deficiência. Bom, eu também queria falar que é o seguinte, além dessa questão de ser procurador de justiça, que seria a segunda instância, você também é conselheiro, faz parte do Conselho do Ministério Público, você vai explicar isso tudo depois. Ok. Doutor, primeiro me conte, como é que foi essa história de veredar por direito? Bom, essa já é uma
Bom, eu dou mais uma vez boa noite ao Zacarias Pagnanelli, ao cartão de visita que ele lidera já há bastante tempo, a sua audiência. Muito boa noite a todos e todas, e agradeço mais uma vez aí o convite e o prestígio desse programa, que é emprestado a nós aqui do Ministério Público, que podemos trazer um pouco da nossa história e do nosso dia a dia de trabalho. Você sabe que a tua vinda aqui, só para a gente complementar, tem um gancho, né? Que nós gravamos com o ex-procurador-geral de Justiça, que é seu colega, e que hoje é o secretário nacional de Segurança Pública, e a gente, obviamente, falamos o nome de algumas pessoas aqui, da questão que eu diria, não talvez de turma de Ministério Público, mas de turma de trabalhar em juntos na mesma época. E surgiu o seu nome. Como eu lhe conheço, e você trabalha numa área muito delicada, por isso que houve a questão de te convidar para que você falasse sobre isso. Mas pode continuar a tua explanação aí, doutor. Não, então, já que você abriu esse parênteses, eu quero dizer que o doutor Mário Sarrubo é um grande companheiro, né, grande amigo do Ministério Público, hoje aposentado, foi procurador-geral de Justiça por 4 anos, liderou a nossa instituição, eu trabalhei com ele pelo menos um pouco mais de 2 anos, um período no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, né, que é um órgão representativo de todos os procuradores de justiça do Estado de São Paulo, e também no Conselho Superior, né, mas logo chegou a época, chegou o convite do ministro da Justiça, ao Dr. Mário Sarrubo, e ele acabou se aposentando da instituição e foi seguir esse desafio aí que é o de ser secretário nacional da Segurança Pública. Bom, essa história é longa já, né, Zacarias? Quando você chega na época do vestibular, você não sabe bem. Eu acho que na nossa idade, eu tinha cerca de 17, 18 anos, a gente não sabe bem por onde caminhar, mas fiz um teste vocacional e eu queria ser administrador de empresas. Tão certinho que você é, né, Deltor? Tão certinho você tem que fazer para ver se você tem vocação por negócio. Eu fiz um teste vocacional e deu essa possibilidade de fazer direito e engenharia também, né? Mas não fui para a área da engenharia, fui para a área do direito. Fui advogado por 5 anos, até que eu ingressei no Ministério Público e estou lá até hoje. Deltor, eu queria te perguntar o seguinte, me fala obviamente quando a gente entra, eu sempre comento aqui, né, tanto na magistratura como no Ministério Público, vocês trabalham em algumas comarcas, né? E onde que você iniciou quando você passou no concurso e assumiu a tua função como promotor? Então, como nós ingressamos no cargo de promotor de justiça substituto, como promotor de justiça substituto, eu passei por algumas comarcas, como Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Guarulhos e Capital. E aqui na Capital fiquei até ser promovido, já na condição de promotor titular, na época de primeira instância, fui ser promotor titular em Porangaba, região de Tatuí, né, cerca de 150 quilômetros daqui, 180 quilômetros mais ou menos, onde a gente aprende muito, nas comarcas de pequeno porte. Ali pude trabalhar em Conchas, sempre designado e acumulando onde havia necessidade, e também em Laranjal Paulista, que é uma outra cidade daquela região. De lá eu fui promovido a Franco da Rocha. Franco da Rocha, fui promotor do júri, promotor criminal e civil também, porque a gente tem atribuição cumulativa. Depois, fui promovido à terceira instância, em Poá, também com atribuição no júri e atribuição cumulativa, até que eu cheguei na Capital. Na Capital, eu passei a trabalhar na esfera civil,
por onde fiquei por algum tempo, depois voltei para a área criminal, até que eu fui removido, né, pedi remoção e fui trabalhar na área de direitos humanos, na Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa da capital. Quem que era do Direitos Humanos com você? Que tinha um time lá. Sim, ali na Promotoria de Direitos Humanos, até hoje é assim, como são 4 áreas, eu trabalhei com a doutora Cláudia, né, que era minha parceira e ainda é minha parceira, minha grande parceira profissional no Conselho Superior, nós estamos juntos lá. E na área da inclusão social, nosso querido e inesquecível amigo, o Paulo Piva. Que falava para mim assim, Zacarias, você precisa conhecer o Delto. Eu falo isso com nome, eu vou te falar, me emociona. Você precisa conhecer o Delto, ele falava. Isso, o Piva, para nós ele não morreu, ele vive em nós sempre lembramos dele, entre nós, né? E foi uma morte precoce mesmo, mas ele deixou saudades e ele vive em nós. Então, na área da inclusão social, temos a área da saúde pública, né? Onde havia também 2 grandes colegas, o Dr. Fagione e o Dr. Arthur, e a área da pessoa com deficiência. Né? O Arthur que você fala é o Arthur Lemos, não? Não. Arthur, não, é outro Arthur. É outro Arthur que está lá. Será que eu lembro dele? O Fagioli eu sei quem é, eu lembro, eu lembro dele, eu não lembro. Pode ser quando eu comento de algum promotor aqui, eu deixei claro até com o Mário aqui, que a gente fala, porque o promotor tal, porque eu tive muito contato, até porque você mesmo orientava a gente na TV. Porque por mais que a gente tenha um jornalismo na mão, que checa, que isso, que aquilo, acolá, a gente sempre precisava de orientação para que não criasse algum problema para alguém e também não tivesse problema. Então, por isso que teve essa relação institucional com vocês. Que no final, a gente acaba ficando amigo, até porque um precisa do outro, eu acho. Bom, são todos grandes promotores que ainda atuam lá. O que eu costumo dizer, Zacarias, é que a área do idoso, a área da pessoa idosa, ela precisa de um grande incentivo, né? Ou seja, a gente precisa coletivizar essa matéria, essa área, para que a população compreenda e não se esqueça, né, dos nossos idosos, e não se esqueça de que um dia todos chegaremos lá. Isso quer dizer assim, não esqueça de nós, então. Exatamente. Então, esse é um exercício diário que nós temos que fazer. Pela minha experiência assim, de conviver com vocês em algumas áreas, tanto na criminal, como no direito, como que era o caso do Sérgio Turra também, que era um cara que circulava bastante, tanto com o pessoal do crime, como e o idoso é uma coisa muito... eu não diria vocação, precisa ter talento para cuidar dessa área. Porque a gente conversou muito a respeito disso, até por causa da minha mãe também, que acabou, né? E as coisas que andaram acontecendo. É muito difícil administrar essa relação do idoso com os filhos, ou às vezes numa casa de repouso, vamos dizer assim. Não se fala mais em asilo, né? Hoje é casa de repouso e tal. Então, assim, é muito complicado, né, Deltor? Você deve ter visto coisa do arco da velha, né? Bom, primeiro que a gente aprende todos os dias, né? Até hoje a instituição ensina a gente e as pessoas nos ensinam até hoje. Aquele que disser que sabe tudo, não acredite ou não acreditem, porque a gente está aprendendo todos os dias. E essa área é uma área de um grande aprendizado, seja de que classe social for, a gente está sempre aprendendo com esse grupo de indivíduos, de pessoas, seja por conta dos conflitos que surgem na sua própria casa, nos conflitos que surgem nas entidades de atendimento, em especial nas ILPIs, né, que são as casas de repouso a que você se referiu,
né? A lei chama as casas de repouso de instituição de longa permanência para idosos, aqui a gente normalmente conhece como casa de repouso. Então a gente está sempre aprendendo e nosso intuito é sempre proteger esse grupo. É um grupo que, em regra, não tem voz, né? E o Ministério Público precisa agir por eles. Eu não vou dizer todas, né, ou todos, essas instituições, mas literalmente precisa de pessoas técnicas, né, para cuidar, porque tem momentos que os próprios filhos não têm condições de tocar, de cuidar, até por causa às vezes até por causa do problema que tem o idoso, você deve ter visto até gente que não era tão especializada assim, e gente que era um técnico. Eu me lembro que você, em algumas situações, você ia dar palestra em alguns lugares para falar sobre o idoso, como tinha que funcionar, a questão jurídica. Eu me lembro que aliás, você faz isso ainda hoje, até como procurador, que é a segunda instância. Sim. Bom, como eu falei, existe um absoluto desconhecimento dessa área. Há pessoas muito qualificadas, mas a gente percebe também que há pessoas muito desqualificadas. E quando um idoso, uma idosa, entra numa casa de repouso, existe aquela confiança, não só dele que está ingressando, sendo institucionalizado. Eu não gosto muito dessa expressão, mas quando ele ingressa e passa a morar num lugar desse, ele confia de que aquele grupo, aquela equipe é feita por pessoas qualificadas e que vão atender a todas as suas necessidades. A gente encontra, de fato, pessoas muito qualificadas, casas de repouso simples, porém responsáveis, gestores qualificados, gestores muito bons. Mas, como em tudo na vida, em toda a profissão, sempre tem aqueles problemas que a gente acaba encontrando, e isso nós acabamos acompanhando e atacando até com a sanção capital, a pena capital, que é o fechamento, que é a morte da instituição de longa permanência. Então, uma interdição de uma instituição de longa permanência acaba refletindo no esvaziamento daquele estabelecimento, com a realocação do grupo de idosos que ali está, e esse é um outro problema, mas que é um problema sério por conta da desqualificação e das irregularidades que a gente acaba encontrando, né? Não só nós, Ministério Público, mas também os outros colegitimados à fiscalização, com a vigilância sanitária e os conselhos municipais do idoso, né? Que em regra atuam nas cidades de todo o estado de São Paulo. Então, como eu disse antes, é um grupo que não tem voz. E nós, enquanto Estado, temos que agir para que esses riscos sejam minimizados e todos esses estabelecimentos tenham um padrão mínimo de funcionamento. E por padrão mínimo de funcionamento, eu preciso exigir. Tanto da prefeitura do estado como também privado, né? Exatamente. Todas. Públicas, filantrópicas e as privadas particulares, né? Não que as filantrópicas não sejam, mas elas têm benefícios, mas todas são alvo de nossa fiscalização. É um trabalho muito importante, bastante dinâmico, né? Pode parecer que não, trabalhar com idoso não é nada dinâmico, mas é bastante dinâmico. Então, por conta da série de situações que a gente encontra e a gente é legitimado a agir, né? Então, assim, esse é nosso dia a dia, né? não só do ponto de vista coletivo, dessa fiscalização, mas também naqueles entraves individuais, aqueles conflitos individuais que nos chegam todos os dias de trabalho. Quando você fala assim em agir, eu lembrei de uma história muito engraçada, do teu jeito, assim, com uma pessoa quando eu te conheci. Porque a gente não comentou aqui, mas você foi promotor da Justiça Militar. Também, aqui na capital.
Era isso que eu queria dizer. Promotor Aí, titular, sim. quem está assistindo, eu queria contar o seguinte, muito rápido, aqui estava o Paulo Piva, que a gente comentou aqui agora, ele apresentou para o Delto, na TV, inclusive, e teve o caso lá a questão do garoto com o pai, que era PM e tal, uma história muito triste, inclusive, e o Delto naquele dia estava lá. Aí o chefe de jornalismo comentou, não, porque aconteceu, foi ele que fez. O Delto já armou os braços assim, eu achei que ele fosse sacar da arma, mas aí o Pima falou assim, não liga não, Zacá, é que o Delto foi da Justiça Militar, ele viu muita coisa, tanto certo como errado, então assim, você imagina o jeitão dele, né? Mas na época você era, e aí acabou ficando, nós demos até risada depois sobre isso, por causa do teu jeito, ela falou, ó, essa história aí tá mal contada, coisa de promotor de justiça, né? Eu falei, foi muito engraçado aquele dia, quando a gente se conheceu, acabou ficando. Bom, voltando, hoje, literalmente, mesmo como procurador na segunda instância, você ainda está muito envolvido, ou só está envolvido na questão. Porque assim, o idoso você virou mais do que técnico nessa área. Você deve ter, como eu comentei no início, você viu coisa, né? E aí a promotoria, a procurador-geral, os assessores. Isso aí, dá pro Delto que ele, ele é bom nisso, ele tem aquele jeitinho dele lá, ele sabe orientar e resolver do jeito dele. É mais ou menos assim que funciona ou não? É. Bom, deixa eu só então voltar um pouquinho. De Volta, fato, volta lá. eu atuei como promotor de justiça militar. Hoje eu digo que todos nós deveríamos passar um Passar período por lá. na justiça militar. Tamanha a experiência que nós adquirimos, né? No dia a dia de trabalho, vendo situações erradas, como você falou, mas situações também que não merecem qualquer reprimenda. Então, assim, todo o meu respeito à justiça militar, onde eu... Aliás, você me apresentou na época, não sei nem se deve estar nativo ainda como desembargador, o doutor Silvio, que eu acabei entrevistando, e o Silvio era presidente do Tribunal Militar, e o Silvio veio me dar entrevista e falou, sabe qual que é meu hobby? Andar de skate. Eu falei, ninguém sabe o que passa por trás do hobby dessas autoridades, porque os caras acham que, aquele temor, né, de autor, eu acho que tem que ter um certo respeito da liturgia, do cargo, tudo, mas não precisa ser tanto temor assim, porque é mais fácil você conversar com a pessoa e falar a verdade e ser orientado do que ser reprimido por algum outro, ou ser punido por alguma bobagem, por falta de conhecimento, vamos dizer assim. Claro. Não, mas, então, assim, a justiça militar é um lugar onde os colegas deveriam passar necessariamente, né? Nem todos passam. Os julgamentos são formais, sim, como se fosse um tribunal do júri, né? Claro. Quando o conselho se reúne, então a experiência que a gente adquire lá é uma experiência para a vida toda. Bom, mas na Procuradoria de Justiça, eu também tenho essa atribuição hoje em matéria coletiva, né? Inclusive na área do idoso. Hoje no Conselho Superior, né? Eu hoje atuo no Conselho Superior, é um período de 2 anos só. Fui eleito para estar lá, né, com bastante gratidão aos meus colegas que me escolheram e deram seus votos a mim. E o Conselho hoje ele tem uma atribuição bastante ampla. Importante falar sobre isso. Sim, bastante ampla em todo o estado de São Paulo. Então, nós atuamos na área do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio público, do idoso, da saúde pública, da inclusão social, e da pessoa com deficiência, da educação. Ou seja, é um rol de atribuição, né, no controle das promoções de arquivamento em todo o estado de São Paulo, nessas áreas. Talvez eu tenha me esquecido de alguma, mas nessas e outras áreas que chegam através das promotorias de justiça. Ou seja, também é um local onde você adquire bastante experiência. Além disso, a gente tem atribuição administrativa, né? É o Conselho Superior que escolhe a banca de concurso, é o Conselho Superior que
que opina sobre afastamento de promotor de justiça, ou sobre qualquer recurso contra a instauração de inquérito civil. Então, também a gente tem uma atribuição extrajudicial e administrativa, ou seja, tudo é administrativo, mas para que a gente consiga explicar um pouquinho melhor, tanto da parte funcional, né, aquilo que compete ao Conselho, mas também a essa parte administrativa extraprocessual, extrajudicial, né? Então, se o Conselho Superior discordar de uma promoção de arquivamento contra uma determinada autoridade pública, né, que em tese porque ainda não há judicialização, pode ter afrontado o interesse do ERA, o interesse do ente público, ou o interesse do grupo de idosos, naquelas situações de interesse coletivo, interesse difuso. Não é o caso da gente entrar nesses pormenores aqui, é o Conselho Superior que determina que as ações sejam propostas em não concordando com as promoções de arquivamento. Ou seja, é um leque de atribuições bastante amplo que esse órgão da administração tem, e que nos leva a bastante trabalho no nosso dia a dia. Agora, na Procuradoria, eu continuo tendo essa atribuição, né, porque a Procuradoria onde eu atuo tem essa atribuição, mas do ponto de vista coletivo, né? Do ponto de vista individual, a Procuradoria Civil, especialmente, também tem essa atribuição, e não são muitos, mas algumas vezes ações de alimentos promovidas pela pessoa idosa, por idosos, contra filhos, até sobrinhos eu já peguei, né? Contra irmãos, normalmente contra filhos e irmãos, são aquelas pessoas que não têm meios para sobrevivência, para fazer frente às necessidades do seu cotidiano. Então, essa Procuradoria, onde eu atuei, também tem essa função de proteção da pessoa idosa e dos vulneráveis em geral. Ô Delto, quando você fala na questão dessas avaliações que o Conselho faz, que está numa questão superior mesmo, da tua época, como promotor de justiça, e hoje, atualmente, como conselheiro, como procurador e conselheiro, mudou alguma coisa da lei orgânica? Porque, para quem não sabe, a cartilha que o promotor tem que seguir em termos de agir, de comportamento, tal, mudou alguma coisa? A lei orgânica do promotor está mais flexível? Porque antigamente, por que eu digo isso? Porque a comunicação está muito aberta hoje, né? Agora que o Supremo está tentando controlar, que eu acho que, modesta parte, eu acho que algumas coisas têm que ser controladas mesmo, que tem adolescente olhando a internet aí, vendo coisa que está aberto naturalmente, são aplicativos abertos naturalmente. Então eu queria saber o seguinte, com essa comunicação toda aberta, e o promotor com aquilo na mão, tal, isso mexeu em alguma coisa com a lei orgânica? Vocês têm tido algum problema com essa questão de comportamento, de novos promotores, porque a gente vê que tem muita gente, autoridades em outras instituições também, se expondo muito na internet. Eu queria saber se a lei orgânica mudou, se está flexível, como é que está isso? Não, a lei orgânica não mudou, né? Nossa lei orgânica de 1993, ela não mudou. O que a gente precisa e o que a gente faz, mas isso é uma função mais da corregedoria, é de controlar abusos, né? Então, eventuais abusos, inclusive nas redes sociais, que é uma preocupação que nós temos também, né? A Corregedoria tem se dedicado a esse assunto, e a gente muitas vezes acaba aplaudindo, né, qualquer conduta que se desvia e que deve ser reprimida ou repreendida, até muitas vezes com orientação, né? Claro, a vida é muito dinâmica, né? Então, hoje em dia as redes sociais são mesmo uma realidade, as pessoas se manifestam, muitas delas se manifestam, e muitas vezes
de uma maneira que deveria ser mais contida, vamos dizer assim, né? Mas nós temos órgãos de controle internos, né? Como a Corregedoria, que é um órgão também da administração superior encarregada dessa missão. Eu falo isso pelo seguinte. Eu até entrevistei a pessoa, não me lembro o nome agora, um coronel da PM, acabou aposentando, comandava uma grande área no interior de São Paulo, e ele estava sempre na internet e tal. O que eu observei? Falava com clareza, um cara super limpo no que fala. Eu entrevistei um baita de um conteúdo e pedi para que ele explicasse. Ele era todo tatuado, os braços, como coronel da PM. Aí ele falou, não, é que agora, aí eu não sei se você vai saber, por isso que eu pergunto a questão do que é a tua praia e o Ministério Público. Na tua época, como promotor militar, talvez até não pudesse, porque me parece que é uma lei pouco recente. Eles podem se tatuar agora. Eu estou falando de outra instituição. E por isso que eu pergunto. E aí aparecia na internet, dando orientação de fisiculturismo e tal, mas assim, e operando mesmo como coronel, mas eu sei que aposentou há pouco tempo, entendeu? Isso que eu queria te perguntar, se houve alguma mudança que o promotor não podia fazer, hoje ele pode fazer. Não temos, até onde eu sei, qualquer restrição nesse ponto de colegas que fazem tatuagem. Nós não temos. Eu estou dando um exemplo, tá? Que é coisa que é visual, a gente vê, né? Estou dando um exemplo. Na verdade, né, todos nós ingressamos por concurso público, né? E nós não podemos ignorar que no concurso público são contratadas pessoas da sociedade. Claro, profissionais do direito, porque esse é requisito. Então, assim, isso pode ter, hoje pode existir com mais frequência? Pode. Pessoas usando tatuagem, tudo, mas nós não temos essa restrição, esse tipo de situação, né? É claro que o que nós zelamos mesmo é pela conduta, pela ética, pela retidão de caráter, para que a nossa instituição caminhe sempre para frente, né? E quando isso não for possível, os colegas que tentarem transgredir qualquer norma, eles acabam sendo acompanhados pela corregedoria, inclusive com a possibilidade de repreensão. Mas hoje nós não temos essa restrição. Eu acho que no Ministério Público de São Paulo nós não temos, talvez não tenhamos, talvez. Eu só estou fazendo esse comentário sem discriminação nenhuma, pelo amor de Deus. Sim. Porque é uma coisa, é uma novidade para muitos agora. Inclusive, isso na Polícia Civil já existe e tal. Falo isso porque eu sei que tem muita coisa, até ligado, às vezes cai na justiça comum. Muita coisa cai. Tem a justiça militar que cuida disso, mas às vezes tem coisas que são em alguns momentos, essa coisa, às vezes é tão grave, ou vira um jogo juridicamente e acaba indo para a justiça comum. Mas estou dizendo, é que foi uma mudança que fizeram, que eu achei super interessante. O cara, entendeu? Que na época não existia isso, era uma coisa mais. Por isso que pergunto, que vocês julgam lá no Conselho Superior. Não, né? Não sobre isso, mas outras coisas mais. A gente julga outras matérias, mas essa não. O que mais cai para vocês lá, Delto, que vocês, a área que vocês atuam mais? Quais são os problemas que vocês têm muito, o que você pode comentar, que não seja restrito? Normalmente, Zacarias, os procedimentos administrativos são sigilosos, né? Tá. Contra colegas, tal, são sigilosos. Então, de fato, ele já é sigiloso na corregedoria, ele continua sendo sigiloso no Conselho Superior. Então, fica difícil eu informar a respeito disso. Não, é uma curiosidade. Eu imagino que seja assim mesmo, que não dá para você comentar algum caso que poderia. Que o Conselho. O Conselho se reúne muito, não? O Conselho se reúne semanalmente, às terças-feiras. Todas as terças nós temos reunião onde são debatidos todos esses temas aí. Eu tive eu falo privilégio, que a gente até comentou aqui na entrevista com o Dr. Mário Sarrubo, de estar com vocês em uma homenagem
profissional para o ministro Alexandre de Moraes. Que para mim, na realidade, foi até prestígio que eu cobri, até me lembro de um comentário, a gente falou sobre isso, que vocês estavam todos lá e a gente escreveu, tinha um monte de gente e tal. Quando a gente sentou lá, que já tinha feito, eu cheguei a fazer até uma foto com o Alexandre, até porque já o conhecia de... O Alexandre era garoto, imagina, um promotor, conheci ele da época da TV Bandeirantes, e eu me lembro que a gente sentou lá e a gente subiu uma matéria muito rápido no cartão de visita, que é uma prática nossa também, deixar pronto. Quando é uma questão institucional, é muito mais fácil do que você fazer uma crítica e tal. E vocês que organizaram isso, essa homenagem. E lá foi que eu acabei encontrando com o Arthur, que fazia tempo que eu não o via. O Arthur, eu tinha muito contato quando ele era do GAECO, né? E você é um cara que eu às vezes estou junto, às vezes não estou, a gente faz tempo que não se vê e tal. Mas foi uma experiência muito, muito bacana, porque eu, inclusive, não me lembro o nome agora, mas eu conheci até o decano lá, que era o mais velho do conselho. Do órgão especial, né? Talvez. Do órgão especial. Decano, isso. Isso. E aí foi isso que eu tive com vocês lá, e a gente vai. Que eu vi o outro lado do Ministério Público. Conhecia muito no dia a dia, mas não sabia que era uma vamos dizer, não vou dizer órgão, mas é uma peça muito importante ter conselho, uns caras acima vou dizer acima da lei, mas uns caras acima com mais experiência, né, Delta? Mais ou menos isso, né? Bom, esse evento foi um evento de entrega do colar do mérito do Ministério, do mérito institucional, né, do Ministério Público ao ministro Alexandre de Moraes. Nós aprovamos essa homenagem a ele na época em que eu estava no órgão especial, e você testemunhou, que você esteve presente lá, a entrega do colar do mérito institucional ao ministro Alexandre. Que é oriundo do Ministério Público de São Paulo, isso ele mesmo fala, e você sabe também. Foi um evento bastante importante, significativo para todos nós, para ele também, ele estava muito feliz, né, muito contente, e várias autoridades estiveram presentes, né? Você pôde ver também isso. A imprensa em peso estava lá. Quer dizer, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, algumas vezes ter um contato pessoal, e de estar com ele lá, porque a imprensa não conseguiu chegar perto dele, né? Teve um canto lá, e eu cheguei lá, até eu me lembro que eu conversei com outro procurador, e eu falei, pô, será que eu consigo cumprimentar o ministro? Aí eles comentaram assim, Zacarias, ninguém vai te barrar. Também, conhecer todo mundo lá, os caras meio... Indiretamente a gente acabava, entre aspas, ajudando, né? Dando sustentação jurídica pelo trabalho de vocês na imprensa, né? Porque quando os caras falam assim, os caras deixam vazar informação para a imprensa, eu vou falar a verdade. Se vocês, ou seja vocês, ou delegado, ou tal, não jogarem na imprensa, você às vezes não consegue, na minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, não consegue criar convicção, entendeu? De você sustentar o que está fazendo, mostrar para a sociedade que está trabalhando, precisa mostrar que vocês estão trabalhando. Eu acho que a realidade é essa. Bom, assim, cada colega atua... Tem um perfil. Tem o seu próprio perfil, atua da maneira como achar conveniente, desde que não transgrida as normas de ética da instituição. Mas assim, é claro que esse serviço, né, que inclusive o cartão de visita presta, é um serviço muito importante, sobretudo por quê? Porque informa a população não só daquilo que nós fazemos, mas daquilo que está acontecendo ali no cotidiano, no nosso dia a dia, né, de trabalho e dia a dia das pessoas também. Então, não foram poucos, Zacarias, a nossa área da pessoa idosa,
às vezes em que a imprensa queria informação sobre casos concretos. Nós nunca demos. Né? Por quê? Porque não era o caso de expor a figura de ninguém, sobretudo em momento de sofrimento, de desgosto, de problemas. Né? Então, foram vários os casos em que eles pediram acesso a certos casos, e a gente, tanto eu como a minha colega de trabalho, a gente sempre se pautou por essa prática, né? Sempre falar institucionalmente, nunca levar para a imprensa os problemas que se passam aí no dia a dia das pessoas, né? Sobretudo porque muitas vezes a imprensa quer propalar situações que eu acho que não vão expor cada vez mais, sobretudo o idoso que, quando chega para nós, ele está em situação de vulnerabilidade. Então, a gente... Constrangimento, né? É como se fosse com menor de idade, mais ou menos isso. Mas é constrangimento, já está na idade... Eu não diria menor de idade, né? A gente sempre diz, olha, idoso não é criança. Mas é uma situação de vulnerabilidade que cabe ao Ministério Público tutelar. Né? Então, se eu puder lembrar aqui daquilo que se entendia por Ministério Público na Grécia Antiga, né? O Ministério Público, naquela conformação da Grécia Antiga, diz que zelava pelas crianças, pelos órfãos e pelas viúvas. Né? Imagine você, naquele tempo, né? Aquilo que se entendia por Ministério Público tinha essa função. Hoje nós zelamos, né? Não zelamos pelas viúvas, mas zelamos pelos vulneráveis. Crianças, idosos, pessoas com deficiência, e mesmo na questão do idoso, vou fazer ainda mais um parênteses aqui, idoso em situação de risco. Por quê? Porque o fato de você envelhecer, ou de nós envelhecermos, não significa que nós tenhamos a necessidade de um promotor nos acompanhar. Né? Mas quando houver situação de risco em que o grau de vulnerabilidade chega a um tal ponto que o Estado precisa intervir, precisa agir, né? Aí a gente deve agir, tem a obrigação de agir. Ô Delto, a gente já comentou aqui que você continua cuidando dessa área. Você está nessa área ainda. Porque você tem saído, eu sei que você sai muito para dar palestra à noite. Você mesmo falou ontem, a gente conversou para combinar para ver se estava tudo certo, como ia acontecer e tal. Você já tinha um lugar para dar uma palestra ou para. Você faz muito isso, né, Delton? Eu continuo fazendo. Assim, a gente costuma dizer que a gente sai da promotoria, mas a promotoria não sai da gente. Né? A gente costuma dizer isso. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou falar sobre essa área, procurar transmitir a experiência que eu angariei lá por vários anos, né, na Promotoria do Idoso da capital. E isso vou com satisfação, é um voluntariado da minha parte, não tem problema nenhum. Então, é um serviço que eu faço com prazer. Por quê? Porque quando no último ano que eu estava na promotoria, quer dizer, a gente começa a ver tanta coisa e a gente começa a dizer, essa causa precisa ser mais difundida, essa causa precisa ser coletivizada. Então eu saio de lá dizendo isso, olha, essa causa precisa ser coletivizada. Nós não podemos esquecer disso, né? E coletivizada não só na sociedade, no poder público. O poder público tem conhecimento sobre isso. A população idosa no Brasil está aumentando muito rapidamente, muito rapidamente. Você tem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente via que 12% da população de determinado bairro era idosa. Isso variava dependendo do bairro, né? Há bairros muito envelhecidos na capital, né? Há bairros, isso vai para o estado afora. Hoje você percebe que a população idosa no Brasil atingiu, 60 a mais, atingiu já 15%, pouco mais de 15%, segundo o último censo de 2022 do IBGE. Então, isso vai aumentando e as políticas precisam chegar e as pessoas têm que estar preparadas para a causa. Né?
não vai ter casa de repouso para todo mundo. Doutor, não posso deixar de perguntar, onde a procuradora do Estado entra nessa, Roseli? Não, E eu quero saber, e também quero que você comente se as suas meninas estão seguindo o teu caminho aí. bom, os procuradores do Estado, eles são advogados públicos, né, e defendem os interesses do Estado, né? Eu tenho uma filha que fez Direito, hoje cursa pós-graduação, e quem sabe vai se Vai cuidar, aprovar quem do sabe vai concurso. cuidar legalmente do idoso. Legalmente do idoso, vai saber. Sim, e minha outra filha é quase médica, tá quase terminando o curso de medicina. Caramba, tá vendo como o idoso que tem uma certa responsabilidade e vai criando condições, ele vai se preparando? Ele preparou uma filha para cuidar do idoso e uma para ser médica dele. Eu não tinha pensado nisso, viu? Bom, mas olha aí também, parece que nada é por acaso na vida da gente. E a dona Roseli, como foi que você conheceu a Roseli? Conta um pouquinho, fala um pouquinho rapidinho dela aí, que nós Na estamos aí faculdade. 5 minutos. Na faculdade. Né? É o contraponto do Delta, né? É o contraponto. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu sou mais adiantado que ela, né? Porque ela é mais nova que eu, né? Vamos dizer assim. E então foi na faculdade, né? Daí nós namoramos, né? E hoje é Dia dos Namorados. Nós namoramos e casamos e tivemos 2 filhas. Meu, isso é sensacional. Ô, Delto, até pelo nosso tempo, deixa eu só consignar algumas coisas aqui. Eu quero agradecer o Zoar Barbearia, que é o cara que me cuida do Zacarias aqui, porque para televisão é complicado, né? E eu também quero te dizer o seguinte, além da gente vai estar hospedado no cartão de Visita News R7, no TH+, alguns outros portais no Brasil, a gente vai, com a tua biografia, a gente começou essa semana, eu até deixei de comentar semana passada, com um canal de streaming de Portugal, a Euromais TV, que inclusive o cara que cuida é o André Fulli, que é um grande profissional de televisão, já trabalhou em várias redes, e hoje está em Portugal. E ele convidou o cartão de visita, porque como tem uma ligação muito grande na questão do direito, que é bem parecido lá, inclusive, até a questão da ordem lá, é bem parecido a questão jurídica, tem uma integração muito grande Portugal com o Brasil. Então ele resolveu abrir um canal e chamar e pôr nosso conteúdo lá como parceria. Então, estaremos também, além de estar no YouTube, no cartão de Visita News, estaremos também no Euromais TV, que é um canal que está sendo gerado por streaming lá em Portugal. Ô, Delto, o que eu deixei de te perguntar? Bom, eu só quero pontuar, já que você me deu essa... Claro, vamos lá. Essa oportunidade de lembrar, né, de lembrar de novo que dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização contra a violência, da violência contra a pessoa idosa, né? Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, assim, parece pouco, mas não é. Esse é um problema que é universal. É um problema universal, ele atinge pobres e ricos. Eu passei por isso, eu sei bem. Não é porque o sujeito ele é da classe social mais elevada que ele está livre da violência, né? Quando ele chega numa determinada idade, já na fase do envelhecimento. Então, todo dia 15 de junho, já por força de normas da ONU, a gente lembra que esse dia é um dia de combate à violência contra a pessoa idosa. Eu não podia deixar de falar isso, Zacarias, porque vai cair no domingo, né? Mas na próxima reunião do Conselho eu vou falar de novo, porque o ano passado também eu fiz isso, ou seja, a luta continua. Essa causa é de todos nós, né?
Então, eu me lembro de uma vez, uma moça, uma síndica de um condomínio, falou assim, mas eu posso, não é que pode, a senhora deve. Deve. A senhora perceber qualquer situação de violência, e a violência ela pode ser uma simples negligência, abandono. Muitas vezes o idoso abandonado, ele não sai mais de casa, ele não põe mais o lixo para fora, ele não paga mais o condomínio, não paga mais a luz, não paga mais nada. É sinal de que ele está em abandono, sendo vítima de violência. E muitas vezes ele tem família, muitas vezes ele tem filhos. Mas eu não quero entrar muito nessa, porque a gente sabe que a história familiar de cada um, muitas vezes é bastante difícil. Mas a população precisa se tornar soldado dessa causa. Eu sempre falei isso. Então a gente precisa coletivizar, e se a gente for, cada um de nós for soldado dessa causa, eu acho que a gente vai atingir resultados bastante melhores, né? O Estado pode muito, mas o Estado não pode prescindir do apoio da população nessa área. Então, toda vez que as pessoas se defrontarem com uma situação de violência, que pode ser isso que eu falei, o abandono, a negligência, mesmo a violência física, uma violência patrimonial, procure as autoridades, né? Seja o Ministério Público, seja o CREAS, o CRAS, a UBS, a polícia, nós temos delegacias do idoso, né? E para levar o conhecimento das autoridades, para que as autoridades sabem o que é possível fazer. Então, eu queria deixar, já que você me deu essa cancha aí, essa oportunidade, queria lembrar que o dia 15 de junho é o dia que nós falamos do dia de combate à violência contra a pessoa idosa. E amanhã eu vou estar numa rádio falando também sobre esse assunto. Bom, vou fazer a última pergunta, que é praxe do programa, e vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer novamente o seu prestígio por você estar aqui, por esse conteúdo muito importante que quase não se fala. E em nome do presidente Chaim Zayer e pelo CEO, que é o Fernando Rocha, o pai também, tive o prazer de conhecer o pai do Fernando quando era promotor de justiça pela associação, há muitos anos atrás. E eu queria perguntar para o Delto Pastore, Esteves Pastores, o procurador de justiça do Ministério Público e membro do Conselho Superior, para quem que você entrega o cartão de visita, Delto? Bom, hoje é dia dos namorados. Eu vou entregar para a Roseli, minha esposa, tá? Se você não entrega... Minha sempre namorada, né? Já estamos juntos aí há bastante tempo e eu entrego a ela. Ela é uma pessoa também, a gente conhece, fora da curva, como você, Delto. Eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo. Tá? E também, até porque, além de ser amigo, não é porque você é promotor de justiça, mas eu sei como você conduz. E eu falo isso por experiência própria, que eu tive uma mãe, foi idosa, não está mais aqui com a gente, mas passou por um monte de problemas, você lembra disso. Eu não podia intervir porque é uma mulher que também, com sã consciência, tomava as decisões, e como é que você ia, né? Mas a gente ia levando, e você acabou me ajudando, orientando em algumas coisas e tal, e acabou indo, e deu tudo certo, e obrigado, Delto, viu? Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o prestígio. E vamos também deixar aqui que você pode fazer um comentário na reunião do conselho, que eu estou à disposição para que eles venham aqui contar a vida deles aqui também, viu? Eu estou aguardando o Arthur, que já fiz o contato com ele deve me dar esse prestígio também, para a gente relembrar a história da época do GAECO e tal, e o outro pessoal que talvez eu não conheça, seria importante para que a gente coloque na televisão e divulgue nos portais o trabalho de vocês. Tá bom, Delto? Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço, Delto. Obrigado pela sua elegância. Obrigado. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.